Pessoal, vamos então iniciar nossa aula de dia 27 de julho, né? Nós vamos então iniciar mais uma aula da disciplina URB 121, Sistemas Urbanos do curso de Área Urbana. Mais uma vez, bom dia a todo mundo aí. O nosso conteúdo hoje da aula vai ser sobre o outro sistema, né, de saneamento que nós vamos falar, o outro subsistema, melhor dizendo, né, do saneamento, o outro componente do saneamento, que é o sistema de esgotamento sanitário. Dentro desse conjunto, né, de sistemas urbanos, ele compõe ali os elementos do saneamento, né, do subsistema saneamento, né. Nós tínhamos aí apresentado anteriormente dois outros componentes do saneamento que, com esse outro componente que nós vamos falar hoje, né, com o sistema de esgotamento sanitário, os outros dois compõem as águas urbanas. Então, para o urbanista, é fundamental compreender a relação dessas águas no espaço urbano e, como se trata de um curso de engenharia, resolver o problema do ponto de vista da engenharia. Não quer dizer que o problema não deva ser também compartilhado, a resolução, com outras áreas, né, outras ciências aí, mas do ponto de vista da engenharia, então cabe aí o urbanista, o engenheiro e a engenheira urbanista trabalhar tanto do ponto de vista estrutural e não estrutural, né, que a gente chama de estruturante, as medidas. Então, nós vamos trabalhar com medidas tanto do ponto de vista da infraestrutura, né, que é o que a gente está falando aí, infraestrutura, obra, né, essa parte física de fato, do outro elemento, né, para ser oferecido, e aí a gente incrementa nele, né, para ele ser oferecido, esse outro elemento, né, outras ações no âmbito aí do planejamento, né, que a gente chama de planejamento urbano integrado. Né. Qual que é mesmo outra vertente nossa para cada um desses subsistemas que nós estamos fazendo? E a outra pergunta que eu fiz inicialmente, eu não esqueci. Quais são os outros dois subsistemas que a gente vem falando aí, que compõem, então, essas águas urbanas? Então, duas perguntas, tá? Alguém quer responder ou vou ter que rodar minha roleta aqui? Quem quer responder, não? Pergunta número 1, né? Junto com os sistemas de esgotamento sanitário, quais são os outros subsistemas do saneamento que eu falei, que a gente vem trabalhando anteriormente, que compõem, então, as águas urbanas? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, além da vertente, né, da engenharia, da infraestrutura de engenharia, né, qual que a gente também está falando, comentando e observando do ponto de vista da engenharia urbana, né, que é uma outra vertente de atuação de vocês, que não é só projetar e construir e fiscalizar a obra, não, de infraestrutura, não. Vocês vão também ser bastante capacitados aí para atuar numa outra vertente, que é a vertente da gestão, né? E aí essa vertente da gestão, ela tem como propósito maior o quê? Certo? Então, essas duas perguntas, anota aí, que eu quero essas duas perguntas na atividade individual. A gente não tem uma atividade individual que vale um ponto de cada um dos componentes, cada um dos conteúdos aqui, dos componentes, né, dos subsistemas subsistemas urbanos, né, os sistemas urbanos que a gente está tratando, né? Então, alguns fizeram lá aquela atividade de drenagem pluvial, atividade individual, né, que é um resumo, né, a partir ali de umas orientações que eu dou no enunciado, né, da atividade. Então, alguns fizeram, eu vou abrir o mudo aqui para
para a gente ver sobre isso antes. Mas eu quero que vocês anotem essas duas perguntas. Então, essas duas perguntas, né, quais são, né, os outros dois subsistemas que compõem o saneamento e que, junto com o subsistema de esgotamento sanitário, integram as águas urbanas. Ok? Por que elas são importantes no âmbito do urbanismo? Nota essa pergunta complementar aí da primeira. E a segunda, além da vertente da infraestrutura, que a gente está vendo desses subsistemas, né, as coisas físicas aí, o que faz funcionar, né, do ponto de vista físico, né, a gente está vendo as infraestruturas, como redes, os equipamentos que são, né, associados a isso, por exemplo, no caso lá do subsistema de abastecimento de água, a gente tem lá a estação de tratamento de água, as estações elevatórias, as bombas, né, que elevam essas, que faz o recalque, né, o termo técnico que a gente usa na hidráulica é recalcar uma água de um ponto, né, de um ponto mais baixo para o outro, né, esse recalque ou esse bombeamento, né? A estação elevatória faz isso. Então, é um equipamento ali desses elementos, né, físicos. Além desses, né, o que a gente vem comentando aí, que é uma vertente importante, né, para a engenharia urbana, tendo em vista que, né, a engenharia urbana ela tem que ir além do projeto, do dimensionamento, da construção desses elementos físicos. Ela tem que também pensar, eu já cantei a pedra aí para vocês, né? Ela tem que pensar na gestão dessa infraestrutura para o quê? Então, vamos lá, vou rodar minha roleta aqui, já que ninguém quer se apresentar. Hoje eu vou perguntar, então, a primeira, que para a Giane. Bom dia, Giane, tudo bem? Então, aquela primeira perguntinha lá. Você quer me ajudar a responder? Giane, está me ouvindo? Joia, bom dia. Você está sem microfone aí? Pode responder aqui no chat. Quais são os outros dois subsistemas de saneamento, além desse, que a gente vai tratar hoje, que é o subsistema de esgotamento sanitário, que a gente, né, tratou anteriormente, que complementa, então, essas águas urbanas. Tem que anotar aí quais são os subsistemas, os elementos que compõem essas águas urbanas. Então, quais são os outros elementos do saneamento que a gente tratou antes? Pode responder aí no chat. Gente, não tem pergunta, não tem resposta errada, não. Tá? Aqui, vou lembrar, né, mais uma vez, é o lugar de vocês, né, errarem na universidade. Então, isso, tratamos sobre a drenagem pluvial, né? E ontem, você participou da aula de ontem? Qual foi o outro elemento que a gente tratou ontem? Ah, tá, ontem você não participou da aula, não? Então, veja bem, eu vou postar essa aula lá hoje, né? Toda aula síncrona, reforçando, toda aula síncrona deve ser assistida por aqueles que não participaram dela ao vivo. Então, quem não respondeu a chamada dela ao vivo, tem uma oportunidade ainda de atender a questão da frequência, assistindo ela e apresentando em até uma semana um resumo sobre a aula, tá, Jean? Então, você tem que fazer esse resuminho aí até segunda-feira da semana que vem para computar a frequência, tá bom? E o mais importante que a frequência é você, né, estudar aquele assunto que a gente abordou aqui ontem. Então, já que você não participou,
Ótimo, você respondeu que não, ótimo, pelo que você não participou, infelizmente você não pôde, né? Teve problema com a internet, né? Então não tem problema. Pode mandar por e-mail, tá? Nesses casos aí, vocês podem mandar por e-mail. Se não tiver lá aberto, né? Geralmente esses da aula síncrona, esse e-mail, vocês podem, esse resumo pode mandar por e-mail. Ele não tem lá, né, o fórum, né, que é da aula assíncrona, e atividade individual não. Tá? Mas tudo bem, então você respondeu metade da pergunta aqui. Vamos então para a outra metade. Quem participou aqui da aula ontem, que poderia nos ajudar aqui? Isso, o Gabriel está respondendo aqui, ó, abastecimento de água. Ótimo. Então, com esses 3 aí, sistema, né, de drenagem pluvial urbano, mais sistema de abastecimento de água, mais o sistema de esgotamento sanitário, essas 3 águas, água de drenagem pluvial, água potável, que é a água, não é isso? Água que a gente abastece a população tem que ser uma água potável. O que significa essa água potável mesmo, que eu falei ontem? Alguém poderia me ajudar? Que é próprio para o consumo humano? Isso, meu caro, isso aí, é próprio para o consumo humano. Mas essa água pode ser usada para outros fins dentro da cidade, além do consumo nas nossas casas, que seria ali, né, para o consumo humano direto, que seria, por exemplo, alimentando, fazendo nossos alimentos, fazendo nossas higienizações, né, nos higienizando. Poderia? A gente pode usar essa água, ou usa, né, essa água para outros fins dentro da cidade? Sim. Sim. Pode, não pode? E Pode. quais são os exemplos aí que a gente tem de utilização dessa água, além desse, de consumir em casa? Fico com medo de errar, não. Nós podemos pensar, bom dia, professor. Bom dia. Na área industrial, Isso, né? Um exemplo melhor, acho que é na área industrial, para além das edificações, né? Consigo pensar nesses. Bem lembrado, ela pode comprar essa água também para consumir lá dentro da indústria, seja numa parte administrativa, geralmente é mais nesse sentido, ou também na parte da produção. Mas dificilmente ela usa essa água para produzir, sabe? Indústrias. Ela acaba pegando uma água com uma qualidade mais apropriada para aquilo que ela está fazendo, né? Mas também a gente pode usar no comércio, não é mesmo? Então, por exemplo, nos restaurantes, né? Mas como urbanistas, né, como vocês acham que, por exemplo, trabalhando, por exemplo, numa empresa de limpeza pública, vocês vão estar gerindo uma empresa de limpeza pública, tá bom? Foram contratados com profissional da engenharia, né, da equipe de engenharia, e vocês urbanistas. Como vocês acham que vai poder usar água nesse contexto? Trabalhando lá na empresa que a prefeitura contratou para fazer a gestão aí, né, dos resíduos. Como, gente? Geralmente a limpeza... desculpa, eu já falei a palavra. Geralmente a gestão dos resíduos, né, essa coleta de lixo, que a prefeitura contrata uma empresa, ela vem junto com outro serviço que ela contrata, que é a limpeza e coleta. Então, essa limpeza pública, ela vai desde o recolhimento do lixo, né, com os caminhões. Antes de chegar os caminhões, tem a turma, né, da guarnição ali, os garis que vão fazendo o recolhimento, varrendo a rua, recolhendo o lixo, né? Tem as varredeiras, né, que se chamam de formiguinhas, e aí tem a turma da coleta, que vem coletando o próprio lixo, né, das lixeiras aí, e colocando isso no caminhão, mas também tem uma outra atividade, né, que a gente também computa nesse ambiente da limpeza, que é a higienização das vias, né?
vias e áreas públicas, né? Equipamentos públicos, por exemplo, como um ponto de ônibus, praças, né? Então, esses elementos públicos aí, eles precisam também serem limpos, né? Higienizados, e aí a gente usa a água também. É uma área pública que a gente vê com mais frequência, essa limpeza, assim, além das praças, né? A gente vê também aqueles pontos onde tem aglomerações como feiras, então, após feiras, né? O legal é limpar antes da feira, inclusive, né? O que muitas vezes a gente não faz, né? Preparar para os feirantes lá o ambiente também, né? Então, muitas vezes fica, né, da parte deles limpar o ambiente, né? Isso não é ruim, não é bom nem para eles e nem para nós que vamos lá comprar aqueles alimentos, né? Então, preparar o ambiente e depois, né, organizar ele ou limpar ele após, né? Então, a gente vê muito, né, o caminhão-pipa chegando lá, né, e limpando ele e tal. Podemos usar, por exemplo, no combate a incêndio, nos hidrantes, essa água que chega nos hidrantes ali, ó, é da nossa rede. Quando vocês forem projetar rede de abastecimento de água, vocês vão computar os hidrantes na rede. Quanto de água que pode sair daquele hidrante. Então, por exemplo, se estiver acontecendo um incêndio, a gente precisa de usar o hidrante, tem que vai usar aquela água da nossa rede, da rede pública de abastecimento, que é essa aí, de água de consumo humano, mas não pode acabar com a água da rede, não. Então, a gente vai ter que fazer esse cálculo, considerando, né, esse consumo aí, uma eventual necessidade pelo hidrante. Desculpa, hidrante, duas coisas diferentes, ó. Hidrômetro e hidrante, né? Hidrante é aquele ponto que a gente tem ao longo das vias, né, das áreas públicas, onde a gente tem acesso à água aí potável, né, sob pressão, em quantidade para poder combater incêndio. E o hidrômetro é aquele equipamentozinho que fica na primeira instalação que a gente tem aí da nossa casa, né, com relação ao acesso à rede de água potável. Então, como que chama o equipamento que a gente tem, né, que faz essa ligação da nossa casa com a rede pública de abastecimento de água? Que está o hidrômetro. Redes prediais, professor? Como que chama? Redes prediais? Isso, a rede predial é aquilo que vem depois do hidrômetro ali, sabe? A gente tem, olha, tem a rede que passa pública de água na rua, não tem? A rede pública de água. E nós mostramos um desenho aqui ontem que ela pode estar passando no meio da rua, né, num canto da rua aí, ou pode estar passando nas calçadas, né? Isso lembrando, sempre, né, subterrâneo. Todas essas redes são subterrâneas. A gente tem um trechinho ou outro de rede aérea que a gente vê na cidade, assim, de abastecimento, quando vai atravessar um córrego, sabe? Mas geralmente é subterrâneo. Então, o acesso das nossas edificações, né, das nossas casas, com essa rede, ou a parte, né, que liga, né, a componente que liga, chama ramal predial. Então, aquela derivação que sai da rede principal, né, da rede pública para a nossa casa, ok? Esse cano aí que vai conectar. Aí, esse cano, então, é conectado através de um colar, né, colar ali de ligação, sabe? Que a gente fura a tubulação e põe um colar e conecta um cano com o outro. Aí, beleza, vem puxando ele para a porta lá do nosso, chegando no muro da nossa casa. Aí, quando chega no muro da nossa casa ali, tem um equipamento que nele tem um hidrômetro, muitas vezes, que então faz o registro a partir dali já são as ligações prediais, como o Felipe colocou. Como que chama esse equipamento? Né? Que está instalado no nosso ramal predial, que é essa tubulação que deriva da rede pública, né, para nossas casas. Como que chama, gente? Aquele ponto de água da prefeitura ou da concessionária na porta da nossa casa lá.
Todo mundo sabe. O hidrômetro? Bom, o hidrômetro é o equipamento para poder contar o volume de água que a gente está consumindo. Muitas vezes não tem, muitas vezes não, né? São pouquíssimas cidades, vocês vão ver os dados aí, que não tem contagem. Não estou nem falando de tarifa, como que é a forma de cobrança. O que deveria ser trabalhado em Ouro Preto, né, é essa questão da forma de cobrança, que realmente nós, consumidores, temos sempre que lutar pela menor tarifa possível. Isso está lá na legislação, é uma obrigação, inclusive, da concessionária, de quem estiver prestando o serviço público, né, oferecer a menor tarifa. E, como direito, nós, consumidores, temos sempre que lutar pela menor tarifa. Então, no meu entender, o que deveria estar sendo debatido é isso, e não brigando com o hidrômetro. Mas o hidrômetro, por si só, não é a peça ali. Além do mais, né, só para poder concluir esse raciocínio aí, dessa questão, né, de Ouro Preto mais especificamente, né, já que a gente está vivendo esse auge aí dessa questão, né, mais especificamente do hidrante, tá? São muitos elementos que giram em torno, sem falar de coisa aí de politicagem, estou falando de coisa de política pública, que é uma linha de atuação daquela segunda pergunta que eu fiz para vocês lá, né? Qual que é a outra vertente que a gente atua? A gente usa, então, uma política pública para poder oferecer aquela outra vertente. Mas vamos lá. Essa questão da água que está sendo colocado, a culpa não é do hidrante, que a gente tem que, por incrível que pareça, né, muitos podem achar aí, eu sou defensor da causa social sempre. É por isso que eu me sinto assim tão identificado em trabalhar na engenharia urbana, porque é uma engenharia muito social. De natureza, eu já sou ambientalista, né? Porque eu sou engenheiro ambiental e sanitarista. E minha vida toda eu trabalhei nessas áreas, meio ambiente e saneamento. Então, quem trabalha nessas áreas, naturalmente, atua na área social, porque promover o saneamento é uma promoção social, né? Saúde pública e tudo mais. Então, o registro pode ser um dos componentes, não é o registro, não. A peça não se chama registro, não, tá? O registro pode ser encontrado ali. E a gente não usa o termo registro, a gente usa o termo válvula. Aí vocês vão aprender lá na hidráulica. Mas vamos lá. O hidrômetro é um equipamento essencial para a gente saber o consumo de água. É ele que vai garantir, sabe o quê? Uma questão social, onde a gente distribui água com todo mundo, porque senão poucos usam muita água, já que não tem controle da água, então quem está geralmente no início da rede vai usar a torto direito, vai usar para lavar carro todo dia, vai usar para lavar rua, vai usar para, né, para poder tomar banho de 5 horas, e por aí vai, né? Trocar água da piscina toda semana, e aí quem está no final da rede, filho, não tem água. Né? Nos pontos mais altos falta água. Todo mundo que mora, né, nos pontos mais afastados, né, sabe que falta água, muitas vezes, e principalmente nessas condições. Eu digo isso não é por só estudar o tema, não, é de experiência de causa. Né? Depois vou mostrar uma foto para vocês aí, não sei se eu já falei aqui nessa disciplina, mas quando eu fui gestor nessa área, eu já passei por questões assim, de ter que 5 horas da manhã, ir numa rodovia estadual, porque tinha uma comunidade lá da cidade nossa, na qual eu era secretário, né, dessa área lá, secretário municipal, estava fazendo manifestação por causa de água. Então, aqueles trem de botar fogo, um pneu, para parar a rodovia, polícia, aqueles trem, tudo. Então, eu já participei disso aí, até de elaborar lei, projeto e tudo mais. Então, eu estou falando de causa, né? Conhecimento de causa. Estou falando da boca para fora e não é só de ler livro, não. É de trabalhar no assunto, desde fazer pesquisa a fundo, né, a nível de mestrado, doutorado, até trabalhar lá, vindo abrir uma vala para poder lançar uma rede, conversar, negociando com o povo e tudo mais. Então, o hidrômetro, ele é uma garantia social, como eu estou falando, porque ele vai garantir o controle pelo uso da água. Se não tem controle, cada um usa o tanto que quiser. E aí tem um outro impacto seríssimo. O povo acha que a água é eterna, que a gente vive no paraíso da água. Cada vez mais, principalmente, né,
possam ter a oportunidade aqui nesse meio remoto de ter aula, de conversar, de estar com as pessoas aqui, né, dessa forma remota, com pessoas que estão morando em outras cidades. E quem mora em cidades mais populosas que Ouro Preto sabe da realidade, muitas vezes, dura, que é viver sem água, né, com rodízio, com a falta de água, né? Então, assim, toda essa questão, né, de falta de água aí, então, por exemplo, quem mora pertinho aqui em Belo Horizonte sabe disso, né? Muitas vezes já ficou sem água aí e tudo mais. Então, é uma realidade dos fatos, o problema ambiental. E o problema ambiental não é só a falta de quantidade de água disponível para a gente captar nos rios e mesmo no lençol freático, composto subterrâneo, é a qualidade da água. Esse que é o maior problema. Cada vez mais está ficando mais difícil ter água de boa qualidade próximo das nossas aglomerações urbanas. Aí a gente tem que buscar água de boa qualidade lá longe, como diz o outro. Isso fica mais inviável, mais caro economicamente. Aí já remeteu um outro problema, já remeteu um problema econômico. Então, isso fica caro para todo mundo, esse descontrole pelo uso da água. Por quê? Vai faltar água, gera um impacto ambiental. Esse impacto ambiental não é resultante só para os humanos, não, é para toda a vida no planeta. Então, se falta água para os outros elementos do planeta, né, além do homem, nós somos os únicos seres viventes aqui e os únicos que merecem a água, não. Né, a gente tem que compartilhá-la com os outros elementos, porque os outros geram esse equilíbrio ambiental do sistema. Então, se tem esse desequilíbrio, nós vamos sofrer de novo com isso. E aí, isso remete a um outro elemento da sustentabilidade, que é a questão econômica. Então, se a gente tem um descontrole pelo uso da água, vai ficar mais caro, porque a gente vai ter que buscar a água mais longe, né? E também pelo fato da gente estar tendo para poder levar aquela água na casa das pessoas, a gente tem um gasto. Vocês viram lá a linha do abastecimento de água, precisa de energia para captar água, precisa depois de vários elementos na estação de tratamento de água, porque ali é uma fábrica. Eu uso produto químico para desinfectar água, por exemplo, o cloro. Eu uso produto químico para poder retirar a sujeira da água, por exemplo, sulfato de alumínio. Então, eu uso muitos componentes, muitos produtos na nossa fábrica. Fora isso, gente, eu tenho gente trabalhando no sistema todo. Então, isso é custo. O cano não é eterno, não. É 15, 20 anos, uma duração de um bom cano. Fora o fato dos imprevistos, porque um cano vai juntando com o outro aí, né, se for de PVC, a cada 6 metros, por exemplo. Então, a cada 6 metros eu tenho que conectar um cano com o outro. Aquela conexão ali, aquilo ali é uma junta que eu tenho ali, uma ligação de um cano com o outro, que aquilo ali também pode se danificar por algum motivo. Então, o solo pode se movimentar. Então, pode ocorrer imprevisto que aquela conexão solte antes do tempo que eu esperava, né? Tem uma junta que eu ponho elástica ali, outras formas para poder tentar vedar o máximo possível a conexão, mas aquilo não é eterno, a infraestrutura não é eterna. Então, eu preciso de dinheiro também para substituir isso. Então, causa esse impacto econômico, se eu estou usando mais, sem controle nenhum. E fora isso, quando eu uso muita água, aí a gente vai entrar no tema já logo da aula aqui de hoje. Eu gero o quê? Quando eu uso muita água? Esgoto. Isso eu não trato. O esgoto poluo mais ainda o meio ambiente e prejudico quem está abaixo no rio, porque essa água do rio, por exemplo, o Ribeirão do Carmo, onde a gente joga os nossos esgotos aqui de Ouro Preto, não é isso? Quem mora em Ouro Preto pode confirmar aí para mim. Conhece o Ribeirão do Carmo, se ele é limpinho, aquela cachoeira maravilhosa que tem nele ali para frente ali, né? Poderia ser um lugar de visitação turístico e tudo mais, mas é uma cachoeira de esgoto, infelizmente, né? Quem sabe desse lugar aí, né, perto do pocinho ali,
não é a cachoeira da geladeira, não, né? Ali, inclusive, é a fonte de abastecimento de água, né? Aquele manancial lá. É o do Bigode, professor? Isso, né? Então, aí, então, quem está abaixo, então, por exemplo, o Ribeirão do Carmo vai encontrar lá com o Rio Ipiranga, aí do Rio Ipiranga eles vão descer lá para o Rio Doce. Aí, por exemplo, só algumas cidades ao longo do Rio Doce que usa a água do Rio Doce, a água que juntou com outras águas do Ribeirão do Carmo e outras que estão cheias de esgoto. Valadares, uma grande cidade como Governador Valadares, por exemplo, usa a água do rio onde jogou esgoto. É lógico que o rio tem uma condição de auto-depurar, mas ele não se limpa totalmente, não. E muito menos a gente consegue limpar o que está no rio ali de poluição na estação de tratamento de água. Tem muitos poluentes, cada vez mais, devido, né, aos tipos de atividade que a gente vai ter na cidade, né? Existe um poluente que a gente chama de poluente persistente, né? E desses poluentes, tem uma parcela deles que vem, por exemplo, da excreção de remédios, de compostos químicos que a gente consome. Então, a gente excreta isso pelo xixi, pelo cocô, e isso aí a gente não consegue nem remover de forma natural no rio, que a gente chama de autodepuração, e nem na estação de tratamento de água. Vocês já ouviram falar nos microplásticos, né, do oceano? Nós temos microplástico dos rios, né? Então, esses plásticos vão se deteriorando, né? Não só do plástico ali das embalagens, mas também de outros produtos que levam esse composto aí, né? Esse composto orgânico aí, do plástico aí. Então, por exemplo, maquiagem, esses outros negócios aí que a gente usa, né? Que tem aí, né, na composição isso. Então, assim, e o de baixo? Aí, então, a gente impactou de novo a questão social, né? Então, mas vamos lá. Então, assim, fica aí registrado a necessidade do registro ou do hidrômetro, que é ele que vai garantir esse controle da água, e aí a gente evitar esses impactos sociais com a falta de água, os impactos ambientais, né? Tirando muita água do meio ambiente e voltando com muita poluição, isso é um impacto ambiental. E impacto econômico, porque a gente está usando, além de acabar daquilo que está próximo de nós vamos ter que ir para mais longe para tirar água, a gente tem que gastar mais dinheiro para produzir aquela quantidade toda. Então, gasta dinheiro. Então, impacto econômico, impacto social e impacto ambiental. O que tem que ser tratado de forma séria é o valor da tarifa, né? Todo serviço público precisa de ter uma contribuição do usuário, porque senão o negócio não vai a sério, tá? Isso aí, assim, é uma questão elementar para a gente garantir a segunda pergunta que eu falei para vocês, que eu quero ela na lauda aí, no resumo. A primeira era quais são os integrantes das águas urbanas, e a outra seria qual que é a outra vertente da engenharia urbana que vocês vão trabalhar além da infraestrutura, né? Mas vamos voltar aqui no equipamento ali da entrada, só para morrer esse assunto aí, momentaneamente, né? Depois vocês podem abrir a qualquer momento ele aí de novo. O equipamento se chama cavalete, é o cavalete, aquela peça ali, ó, que faz, então, a entrada formalmente de água nas nossas edificações, é o cavalete. E no cavalete a gente instala essa peça que é o hidrômetro. E no cavalete pode ter a válvula, né? Quem foi que falou que foi o Gabriel, né? O registro, né? O Luciano falou que registro. Pode ter também, Luciano, que é a válvula ali para fechar e abrir a entrada de água, se a gente precisar de fazer, por exemplo, uma limpeza. Vamos fazer uma limpeza nas caixas d'água, né? Uma ação, por exemplo, que a gente faz no projeto de extensão nosso aí, saneamento sustentável. Outro dia a gente fez uma oficina que tinha, né, como esse propósito. Quem não conhece o projeto, está aí o site, depois dá uma olhada nele lá, tem uma cartilha bem legal sobre dicas de saneamento e tal.
Então, vou fazer manutenção lá na caixa d'água, limpeza dela, por exemplo, né? Tem que fazer limpeza na caixa d'água, porque aquilo deteriora a qualidade da água que a gente está recebendo. Vai gerando aquele lodo lá, aquele lodo vai soltando na nossa água. E a gente vai consumindo aquilo. Aí, então, para fazer essa limpeza, a gente vai lá e fecha esse registro aí, que a gente chama tecnicamente de válvula, tá? Então, gente, só para encerrar também essa primeira parte aqui, qual que é a outra vertente da engenharia urbana que eu tenho falado com vocês? Aqui nos sistemas urbanos, vocês têm que ficar atentos para a questão física, que é a infraestrutura. Todo engenheiro aí adora, né? Calcular, projetar, dimensionar, né? Construir. E qual que é a outra vertente sua? Que esse é o destaque. Para mim, o maior destaque da engenharia urbana em relação às outras engenharias é isso. Porque as outras, de uma certa forma, também trabalham com esses elementos físicos, né? A engenharia civil vê também elementos físicos da infraestrutura de saneamento. Não com tantos componentes igual vocês estão vendo, né? Pode pegar a matriz curricular deles lá e vocês não vão ver, por exemplo, na área de saneamento, tantas disciplinas assim no ciclo obrigatório. Eles podem fazer eletivas, mas obrigatórias não tem, não. A gente tem de cara só 5 da área de saneamento. Não tem isso tudo lá. Para projetar mesmo, né? Projetar. Não é falar sobre tudo isso em uma disciplina, não é projetar, né? Mas a engenharia civil, né, a gente está desconsiderando ela dentro desse computo aí, né, que é a resolução do problema, não, porque no final das contas a gente sempre vai precisar da engenharia civil para construir as coisas, né? Então eles compreendem muito bem essa infraestrutura, mas o ponto de destaque nosso, né, que é pensar além da infraestrutura, é o quê? Essa infraestrutura serve para quê? Pensar agora como urbanistas, largar engenharia e pensar como urbanistas. Os meus colegas vão me bater, né? Mas para trazer aquela questão mais sentimental, né? Vamos dizer assim, do urbanismo. Né? Para que a gente lança esses esses negócios tudo, gente? Para ofertar o quê? Vou ter que rodar minha roleta aqui? Ter participação. Isso aqui não pode ser um monólogo, não. Assim, na sala de aula, vocês ficam tão à vontade que muitos vão até escrever lá no quadro. Falam assim, toma aqui, ó, o pincel, vai lá e escreve. Dá aula hoje para nós. É assim que tem que funcionar. Então, qual que é a outra vertente? Deixa eu perguntar a uma pessoa aqui. O Rodrigo. Rodrigo Reis. Bom dia, Rodrigo. Pode responder no chat se tiver sem microfone. Ô, professor, estava escovando dente, desculpa. Qual que foi a pergunta? Pergunta qual que é a outra vertente, além da infraestrutura. A infraestrutura serve para quê? Professor, isso me pegou, viu? Que a gente vem falando aí. Por exemplo, você assistiu a aula ontem? A de ontem, não. De ontem foi abastecimento de água, né? Você não estava na aula ontem, não? Eu estava, mas aí eu deixei o celular do lado e dormi, tanto é que eu não mandei a presença na chamada. Então, olha só, você tem que ver essa aula aí para a semana que vem, tá? Eu vou pegar hoje para ver a aula de ontem. Isso, e escrever um resumo, né? Para constar a sua frequência. Sim. Inclusive, o senhor mandou e-mail falando da minha frequência. Isso. Toda falta a gente manda aquele e-mail lá, que está infrequente. Mas olha só, ainda assim você pode responder, porque você é usuário. Você consome água todo dia, não usa? Você acabou de usar água aí agora, né? Você não está falando que estava escovando o dente? Então, olha só. A gente vai projetar esses canos aí para poder fazer o abastecimento de água para quê?
Uai, para chegar nos usuários. Chegar o quê nos usuários? A água boa. Essa água boa é, como o colega disse aqui, a água potável, né? Sim. Preparada para o consumo humano. Então, camarada, como que chama essa função aí de levar isso para as pessoas? Essa água boa? É a distribuição. Isso, a distribuição de água potável. Ok? Isso é pensando nos elementos urbanos. É o quê? É não sei. Termina com público. Vai, Jesus. Começa com S. Vamos jogar a forca aqui. Se você perder, você vai perder sua cabeça. Isso, camarada. Isso mesmo. É um serviço público, então vocês têm que pensar em como organizar o bendito serviço público. Vocês vão ser engenheiro, não é só para poder projetar o negócio e construir, não, é para poder fazer a gestão dessa infraestrutura pública. Beleza? Beleza. Serviços públicos, como que eu oferto serviço público? Então, essa é a resposta da segunda pergunta. Eu quero essas duas perguntas aí no resumo, hein? Tá? Beleza, Rodrigo? Beleza, velho. Então, tá bom. Então, vamos continuar aqui, gente. Então, passado aí esses momentos de reflexão, eu queria fazer um momento agora de chamação da atenção. Olha só, vou abrir o Moodle aqui. E o que acontece? Uma situação aí que não está muito boa, não. A atividade que vocês deveriam me entregar ontem, que é a atividade individual. Essa atividade vale 1 ponto, gente. São 6 atividades individuais que a gente vai distribuir. Vocês estão vendo o Moodle aí, né? A tela do Moodle, não tá? Tá ou não? Sim. Então, olha só. Aqui, olha, o sistema de drenagem pluvial, né? Aí, olha só, atividade 5, ó. Data da entrega, 26 de julho. 23, que bom, hein? Ontem eu vi à tarde, lá por umas 3 horas da tarde, tinha 12 só que tinham respondido. Que bom, melhorou bem. Então o puxão de orelha vai ser um puxãozinho leve, não vai ser aquele para arrancar a orelha, não. Olha só. Mas ainda tem alguns colegas que não apresentaram. Desses 34 matriculados aqui, ó, a gente tem uns 6, 7 colegas aí que eu estou achando que desistiu, né? Já tem muitas faltas e tudo mais, né? Então a gente deve estar com um número de 28 alunos, mais ou menos, 27, 28 alunos. Então, aqueles que estão me ouvindo, né, agora ao vivo, ou aqueles que não estão ouvindo ao vivo e vão ouvir depois para fazer a lauda da frequência, pode me entregar até o final dessa semana, tá bom? Essa atividade vale 1 ponto, ó. 1 ponto é muito. Dentro dessa quantidade de pontos que a gente distribui aqui, que são 10 pontos, não fique sem esse 1 ponto não, gente. Tá bom? Então, beleza, 23 me apresentaram, ótimo. Nós vamos ter, então, mais uma atividade individual, que eu vou colocar ela aqui, ó. Tá vendo? Nós estamos aqui na semana do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, que eu vou falar um pouquinho hoje. Mas já passei os vídeos aí para a semana que vem, né? Comecei a falar sobre esses componentes e custos, e vou colocar aqui, então, a atividade 6, que é a última atividade individual, e que vai falar tanto do abastecimento de água, quanto do esgotamento sanitário. E aí, uma pergunta eu já comecei ontem, que é aquela questão dos custos, né? Estimativa de custos. Nós vamos fazer uma assim para o esgoto hoje, e as outras 2 perguntas são essas aí que eu apresentei agora há pouco para vocês, né? Quais são os componentes aí das águas urbanas, então, estão relacionados a esses 3, então, na verdade, relacionados não, são esses 3 subsistemas que a gente tratou aqui, né? Drenagem pluvial,
abastecimento de água e esgotamento sanitário, né? Então, é o esgoto, é a água potável e a água de chuva que a gente drena ela. Então, essa água de drenagem. São essas 3 águas aí que computam, então, as águas urbanas. A forma para geri-las é dessa forma, é fazendo o abastecimento de água, no caso do esgoto é fazendo o esgotamento sanitário, e no caso da drenagem, né, da água de chuva que precipita na cidade, então, anota esse termo aí. E não fala a chuva que caiu, tecnicamente, né? A chuva que precipitou, né? Ou a precipitação, né, da água ali, ou a precipitação de água, né, de chuva na cidade. Não, ele não usa o termo caiu, não. Caiu o mundo da água, né? A gente usa precipitação, tá? É o termo técnico aí. Então, aí já para remeter essa questão do esgoto aqui, ó, vamos lá. O que seria um serviço de esgotamento sanitário na cidade? Quem pode me ajudar aí? Vamos antecipar a roleta? Alguém? E outra coisa, né? A gente tem que dar também a vez para quem ainda não falou, né? Claro que quem gosta de falar muito, sempre bem-vindo, tá? E bem-vinda. Mas, quem não falou, a gente tem que dar oportunidade também. Então, vamos dar oportunidade aqui para alguém que não falou. Ô, professor, dá oportunidade para o Igor. O Igor, vamos lá, então. Então, ótimo, pode dar a dica também. Assim. O Igor, tudo bem? O Igor está aí? O Igor não está aqui, ó. Aí, vem na aula, ele tá, vê se pode. Né? Mas tem que participar direito da aula também, né? Anotando tudo aí, tá? Vamos chamar, então, o Lázaro. O Lázaro está aí? Lázaro, meu amigo, o que seria o serviço? Isso, o que seria para você a prestação desse serviço de esgotamento sanitário na cidade? Eu acredito que seria direcionamento certo, né? Vamos dizer assim, não sei se seria o termo certo, desses resíduos, né? Que cada residência produz, não sei se seria a palavra certa, produzir isso, né? Ou gera. Isso, o termo certo é legal, é gerar, tá? A gente gera esgoto. Isso, para um direcionamento certo, ou para um tratamento, para a coleta certa, acredito que seria isso. Você falou os 2 componentes aí, ó, adequados ou completos do esgotamento sanitário. Coleta, que é esse transporte que você falou. Não podemos ficar só nisso, sabe? Ouro Preto está só nisso, 300 anos. Só na coleta de esgoto. E ainda por cima tem muito equívoco nessa coleta ainda, muita coisa inadequada. Sim. E a outra etapa, que é importantíssima do sistema completo de esgotamento sanitário, que é a etapa do tratamento. E isso aí, o serviço de esgotamento sanitário é a coleta e o tratamento. Tá? Então, muito bem lembrado. Aí, a gente, então, inicia dessa forma aí, algumas informações que eu trouxe para vocês aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Obrigado, viu, Lázaro? Aí, qualquer coisa, vocês podem ir acrescentando aqui, tá bom? Vocês estão vendo aí o slide? Sim. Joia. Então, vamos lá. Olha só. Só identificando aqui, ó, lá no 7º período, no 8º período, vocês têm uma disciplina só para tratar esse tema. Ó. A gente vai projetar, então, basicamente, redes de esgotamento sanitário, estação elevatória, todos os componentes do sistema de esgotamento sanitário que estão dentro da área urbana. Nós vamos trabalhar com eles tecnicamente, tá? Um projeto mesmo de esgotamento sanitário. Essas 2 disciplinas eu que dou para vocês, né? Abastecimento de água e esgotamento sanitário. A ideia é a gente trabalhar sempre com áreas que tem uma carência desses sistemas, sabe? E aí a gente tentar relacionar isso com uma demanda pública, uma demanda social. Então, por exemplo, uma comunidade, uma cidade pequena, ou um bairro, sabe? A gente pegar essas áreas aí
reais para fazer esses projetos. Agora, para fazer um projeto totalmente adequado, a gente precisa de informações técnicas, e nem sempre a gente tem isso num período de uma disciplina, que é 6 meses, né, quando é um tempo adequado, sabe? Para fazer o projeto é tempo suficiente, mas para fazer uma disciplina, às vezes não, porque às vezes a gente não tem o trabalho de campo, que é a topografia da área, aí a gente tem que usar outras informações espaciais, então, assim, nem sempre a gente consegue fazer o projeto 100%, né, assim, nesses casos, mas ainda assim a gente vai buscar fazer dessa forma, sabe, buscar problemas reais aí, das nossas cidades, de localidades próximas, né, periferias e tal, e aí projetar isso aí. Então, nós temos essa disciplina. Olha que interessante aqui essa relação, né, desse serviço de esgotamento sanitário com a nossa questão social, com a vida. Quando falar saúde, gente, falar sobre o impacto social do saneamento. Está aqui, ó. É na saúde pública. Olha esse gráfico interessante, olha. Ele é um gráfico que traz para a gente aqui, nos 2 eixos, ó. Nesse eixo aqui horizontal, aqui tem aqui, ó, percentual da população com acesso ao serviço de coleta de esgoto. Então, vai aumentando aqui de 30% até 55%, tá vendo? O percentual da população com acesso só ao serviço de coleta. Não está computado aquele outro serviço que o Lázaro lembrou aí, que é o tratamento. E aqui nesse eixo está o número de internações hospitalares por milhão de pessoas. Então, olha como é que vai diminuindo o número de internações na medida que a gente vai aqui, olha, aumentando o número de pessoas com coleta de esgoto, né? É impressionante, né? A gente sai aí de um número aí, por exemplo, de em torno de 35%, né? Onde tem lá um número de internações aí, mais de, isso aqui por milhão, né? Então, de pessoas aí, 3 milhões de pessoas aí, 4 milhões de pessoas, para um número bem menor, né? Então, a gente reduz muito na medida que a gente vai aumentando o percentual de coleta nessa área urbana. Então, é uma questão elementar e, assim, diretamente proporcional, né? Esses aqui são dados do Brasil de 2003 a 2015, né? É uma situação muito grave ainda que a gente vive no país. Então, imagina, lá no ano de 2003, pode ser que muitos aqui não tinham nem nascido ainda, né? Em quanto tempo? 2003? Vai fazer 20, 19 anos, 18 anos, né? 18 anos. 18 anos atrás, só 18 anos atrás, a gente tinha um percentual de coleta na área urbana de 35%. Olha só, coleta. Hoje a gente está próximo desse dado, um pouquinho mais um pouquinho acima de 55% de coleta, né? A gente vive ainda em muitas cidades, Ouro Preto mesmo, tem muitos lugares ainda que tem esgoto a céu aberto. A céu aberto, correndo na valeta da rua, não tem nem sarjeta, mas tem muitas cidades que, inclusive, constrói a sarjeta, né, que é aquele ponto da drenagem pluvial, né, o primeiro elemento da drenagem pluvial, que está ali, né, entre o pavimento da via e a guia, né, da calçada, né? Então, projeta aquilo ali para, inclusive, transportar esgoto. Tem muitas cidades assim no país, sabe? Transporte de esgoto a céu aberto mesmo, que é esse serviço de coleta. Então, esse contato aí com animais, né, domésticos, crianças, né, e mesmo a gente, adulto, passando nessas vias aí, pode se contaminar mesmo não colocando a mão lá no esgoto, o pé no esgoto, né, através aí dos vetores, né, então os insetos e outros vetores de contaminação que pode ter contato ali com aquele esgoto e nos levar aí essas enfermidades aí, através dessas bactérias e vírus, né. Então, é uma coisa assim, diretamente impactante para a condição social. Então, prefeito, né, se não tem esgotamento sanitário, pode fazer que o resultado venha de imediato na melhoria da qualidade da vida das pessoas. Por mais que lá, né, por mais que a obra
seja debaixo da terra, né? Então, essas obras de saneamento tinha-se, né? Hoje em dia não, né? Hoje em dia os políticos já estão mais cobrados, mais atentos para a importância dessas obras de saneamento, mas há uns 10, 15 anos atrás ainda, né? Tinha-se essa coisa do político não querer fazer obra de saneamento, porque falava, ninguém vai ver minha obra, não vai ter uma placa bonita com o meu nome lá, porque ela está debaixo da terra. Mas hoje em dia não, eles já têm mais a consciência, né? Por isso que o trabalho de educação em saneamento ele é muito importante, né? A gente trazer essa importância para as pessoas, não somente para os usuários, como também para os gestores, né? Mas os gestores, antes de tudo, também são usuários, entendeu? Então, se a gente educar bem os usuários, né, muitos vão se tornar gestores e aí estão mais conscientizados. Vamos ver alguns elementos introdutórios, então. Olha só. Eu não estou vendo o chat. Se alguém quiser fazer algum comentário, pode fazer. É só abrir o microfone aí, falar seu nome e mandar ver, tá? Bom dia. Opa, beleza? Eu sou o Diego. Diga, Diego. Eu estou perguntando, igual em relação ao tratamento de esgoto, ele não se dá, principalmente no Brasil, por conta do custo elevado? Então, essa questão do custo, vamos pensar bem, o Brasil ele já foi considerado a sétima economia do mundo, nós temos quase 200 países no mundo, nós já fomos considerados a sétima economia do mundo, hoje está lá próximo da 10ª, né, eu nem lembro mais, está, né, tá numa condição econômica pior. Mas o país, né, apesar da gente ter aí muitas pessoas vivendo na miséria, o problema, né, é a distribuição de renda, que é muito terrível no Brasil. Mas a gente tem muito dinheiro para poder fazer isso. A gente tem que priorizar. Eu não acho que o problema é a falta de dinheiro, não. Falta de recurso financeiro, não. É questão da prioridade. Né? Como eu disse, há pouco tempo atrás ainda, os gestores achavam que fazer esse tipo de obra não ia dar, né, ibope para eles na eleição, porque ninguém ia ver aquele cano lá de baixo. E não é, assim, uma obra baratinha, não, comparada às outras de infraestrutura, não. Né? Vocês lembram lá naquela composição, né, de custos aí, dessas obras de saneamento, de sistemas urbanos, dessa infraestrutura básica, né? O saneamento, né, todo água e esgoto ali, ele tem um custo menor do que só a pavimentação, né? Então, é um custo considerável, né? Mas ele é muito importante, né? Para a questão social, para a questão ambiental. No caso do esgotamento sanitário, quando a gente não trata o esgoto, além de causar um prejuízo social, que é viver em contato com o esgoto dentro da cidade. Aí tá, vamos coletar o esgoto então e mandar para o rio. Então, aquele rio ali, uma hora, uma cidade lá para baixo vai usar ele para abastecer. E ali água daquele rio, aquele esgoto que a gente jogou, mesmo a estação de tratamento de água sendo muito boa, não vai conseguir remover todos os poluentes que a gente jogou no esgoto, como eu falei lá, por exemplo, né, os perturbadores endócrinos aí, né, os fármacos, que a gente libera nas nossas excretas. As estações de tratamento de água não foram projetadas para isso. Então, a primeira regra, quando a gente vai escolher um manancial para abastecer uma cidade, é o seguinte: não receber esgoto. Então, cada vez está mais difícil buscar um manancial que não recebe esgoto. Está mais longe da nossa localidade. Então, a gente tem que ir muito longe. Em São Paulo tem uma adutora lá de mais de 200 quilômetros. 200 quilômetros para buscar água. Belo Horizonte está ficando dessa forma. Buscava água, parte da cidade de Belo Horizonte buscava água ali, ó, numa represa perto de Brumadinho. Quando ocorreu a tragédia lá em Brumadinho, né, da barragem, do rompimento da barragem, afetou o Paraupeba, afetou o abastecimento de água em Belo Horizonte imediatamente, porque Belo Horizonte captava água ali em Brumadinho. Então, do núcleo, né, urbano de Belo Horizonte, Brumadinho está a uns 60, 80 quilômetros. Eu não lembro agora certinho a distância da adutora toda, né, mas é mais de 40 quilômetros, certo? Buscando água. Cada vez mais, então, as grandes cidades vão ter que buscar água. E a gente está começando a ver esse problema em cidades médias e pequenas, porque está tudo poluído.
né? Então, tem essa questão da social, tem esse impacto social com a falta de esgotamento sanitário adequado. Não adianta só coletar, que vai cair no rio, e aí vai prejudicar do ponto de vista social, porque muitos usam aquela água e tal, né? E também do ponto de vista ambiental. E quando a gente fala em impacto ambiental, isso resultante não é só para a andorinha, para a borboleta, para a onça pintada. Não, isso aí é nós também, fazemos parte desses seres vivos aí. Então, se tem um desequilíbrio deles, vai também trazer para nós esse desequilíbrio, esse impacto ambiental, certo? Esse impacto ambiental, a gente tem que pensar que é um impacto também para nós. Não é uma coisa distante, né? O meio ambiente lá, eu aqui. Não é isso. Então, causa um impacto ambiental porque a gente polui todas as matrizes, água, solo, até mesmo o ar. Né? A gente polui aí com a falta de esgotamento sanitário adequada, né? Por exemplo, maus odores, né? Devido ao problema aí, a condição, né, de degradação da matéria orgânica, gerando lá aquele cheiro de sulfeto horroroso, né? De ovo podre, né? Que a gente, inclusive, sente do próprio esgoto, né? Então, e outros particulados atmosféricos também que podem ser liberados aí, né? Então, causa todo esse problema. E um outro gás também que é liberado da decomposição da matéria orgânica, que é o metano, que ele causa, inclusive, problemas com aquecimento global, né? O metano é muito mais, potencialmente muito mais impactante para o aquecimento global do que o próprio dióxido de carbono, né? O CO2. Tá? Então, assim, eu acho que o problema não é falta de recurso, não. O problema é falta de prioridade. A gente tem que parar de aceitar de viver no meio do esgoto. Então, olha só, vamos fazendo uma conceituação aqui, tá? Qualquer coisa vocês vão perguntando e vão interagindo aí. Ó, então, o esgotamento sanitário, esse conjunto de obras, equipamentos e serviços, né, destinado à coleta e tratamento e essa disposição final, tá? Então, quando a gente tem o tratamento, a gente tem, então, esse encaminhamento, né, da extração para a disposição final aí. Essa disposição final vai ser um rio, vai ser um manancial, né? Dificilmente, de uma cidade, sabe, a gente vai despejar esse esgoto aí num solo, vai filtrar ele. A gente filtra quando é pequeno o sistema de tratamento. Por exemplo, uma fossa, a gente filtra no solo. Mas tem que fazer um tratamento antes de filtrar no solo, porque senão a gente vai contaminar o lençol freático, vai contaminar a água subterrânea também. Aí é o problema 10 vezes pior do que contaminar o rio. Né? Contaminar o lençol freático, ele incide em contaminar algo que a gente não está vendo. Então, para poder despoluir o lençol freático é muito mais difícil. Imagina, você tem que retirar aquela água toda lá de baixo e ainda por cima tratar e depois retornar ela para o subsolo. Isso é uma coisa assim muito, muito, muito complicada, né? A gente quase não faz isso, porque aí sim fica inviável economicamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado na disposição do esgoto no solo, porque contaminou o lençol freático, é muito depois difícil descontaminá-lo, né? Benefícios, né? Então, já tinha falado alguns aí, né? Melhorias das condições sanitárias locais, né? Então, saúde pública, melhoria da saúde pública, né? Conservação dos recursos naturais, né? Da saúde pública, só lembrando aqui rapidinho, vocês viram lá pelo aquele indicador que é o índice de internações hospitalares, doenças aí, né? Relacionadas à falta de saneamento, né? Então, diarreias e etc., né? Então, que levam aquelas internações lá que a gente viu cair em função da coleta de esgoto. Conservação dos recursos naturais, eliminação de focos de poluição e contaminação, eliminação de problemas estáticos, redução de recursos no tratamento de doenças, né? Então, é muito mais barato, né, a gente lançar corretamente o esgotamento sanitário, coletando e tratando, do que gastar dinheiro com doença. Então, tem dados assim bem levantados, né, por várias instituições que trabalham com a questão da saúde pública no mundo, com a própria OMS, né, que tem indicadores assim, isso varia
né, de país mais rico, país mais pobre, mas uma relação, por exemplo, o país da América Latina pode chegar, por exemplo, a cada $1 investido no saneamento, a gente economiza aí até $7 na saúde pública. Economizando como na saúde pública? Economizando, por exemplo, com aquelas internações lá, né, devido a problemas gastrointestinais, diarreias e outras doenças aí relacionadas à veiculação hídrica de água contaminada, cólera, várias outras hepatites da vida aí, febre tifoide, né, e tem doenças que usam também, né, a água contaminada para a proliferação do vetor, por exemplo, a própria, o Aedes, né, então essa água parada também, e já foi apresentado, demonstrado que o Aedes também ele consegue proliferar em água suja, né, antes considerava que o Aedes só proliferava em água limpa, né, mas também foi identificado isso. Então, essa água suja parada também, ela pode promover, né, essa proliferação desses vetores, esses insetos aí, que vão transportar, né, esses protozoários, vírus, todos esses bactérias, principalmente, né, que vai então contaminar. Então, olha só, o investimento certo, né, investimento na prevenção, não é investimento na remediação, não. Quem quer ficar doente? E pior de tudo, ficar doente é um impacto social que vai além da saúde. Ficar doente é também impactar a produtividade, o trabalhador fica sem trabalhar, impactar também a questão por exemplo, da educação, o menino fica sem ir à aula. Então, é impactar em diversos setores, né, da sociedade. Então, é muito mais viável, né, a gente trabalhar aí a questão da prevenção, né, através, né, do esgotamento sanitário com coleta e tratamento, do que depois com a remediação. Aí. No caso aqui, um destaque interessante, né, a gente tem que pensar nos aspectos quantitativos e qualitativos. Então, quando a gente trabalha com essas águas urbanas, a gente tem que sempre pensar nesses dois aspectos, quali e quanti. Né? Alguém sugere por que isso? No caso do esgoto, por exemplo. O que a gente tem que pensar? Olha, vocês são... as pessoas vão trabalhar com a solução desse problema. Então, por que você tem que partir pensando na questão da quantidade e da qualidade? Quantidade, porque quantidade de pessoas vai gerar uma quantidade de esgoto, ok? O volume de esgoto que a gente vai ter. E a qualidade, a gente tem que tratar o esgoto também, ou seja, retirar daquela água que nós usamos toda a poluição que a gente colocou nela, né, devido às nossas excretas, devido à utilização dessa água. Então, o esgotamento sanitário parte da questão da quantidade, que vai nos ajudar a dimensionar o tamanho das redes de esgoto, toda a estrutura, né? Qual que é a quantidade que eu tenho que retirar daqui? E a qualidade, porque eu vou ter que tratar essa água aí no nível que ela, né, cause o menos impacto, menor possível ali, a jusante, depois do meu ponto de lançamento. Tá? Então, quantidade e qualidade. Diga. O Diego, de novo, é que, igual você estava falando sobre a questão de BH tá indo buscar água longe demais, a tendência do mundo em geral, caso não tenha um tratamento de esgoto adequado, acontecer igual está acontecendo. Eu nunca fui a São Paulo, eu só acompanho notícia pela TV, pela internet, mas acontece que nem no Rio Tietê, poluir o próprio rio da cidade para ter que buscar em outras áreas, ter mais gastos com transportes. Isso aí, a tendência é essa, né? Mas o Tietê, assim, desde quando eu me entendo por gente, ele nunca foi... Eu não sou muito velho, não, mas assim, eu não lembro de... Mas tem alguns pontos do Tietê,
lá na cabeceira dele, que eles usam a água do Tietê para abastecer cidade, sabia? Em São Paulo, na cidade de São Paulo, não, né? Se tiver algum colega de São Paulo aí, depois quiser, né, contar para a gente alguns relatos aí, mais de São Paulo aí e tal, fica à vontade, tá, gente? Mas, assim, é isso aí mesmo que você está falando, né? Olha só, olha o problema de engenharia que a gente vai ter, né? Tem que lançar obras de engenharia para buscar essa água cada vez mais longe, porque aquele manancial que a gente poderia utilizar, que passa no interior da nossa cidade, é totalmente inviável de ser utilizado, né? Assim, é terrível, mas o Tietê, a gente tem Tietês espalhados pelo Brasil todo, gente. Não é só lá em São Paulo, não, que tem rio poluído, não. Né? A gente tem rio poluído espalhado pelo Brasil inteiro. O Rio das Velhas mesmo, que passa em Belo Horizonte, né? Que é um dos principais afluentes aí do Velho Chico, do São Francisco, ele também é altamente poluído. O Rio Doce mesmo, o Rio Doce, além das tragédias com as barragens que tiveram nele, ele já era muito poluído. A gente tinha ali no Rio Doce ali, várias indústrias, né, siderúrgicas, tudo quanto é tipo de efluente sendo lançado no Rio Doce, nos braços, principalmente nos braços do Rio Doce, né, no Rio Piracicaba, por exemplo, que é um dos braços principais do Rio Doce, né. Então, o Rio Doce, ali naquele braço dele do Piracicaba, um dos rios que formam o Rio Piracicaba, quem vai para Ipatinga, né, já deve ter visto ele assim do lado esquerdo, ali perto de João Malevade, aquele rio que passa ali assim, né, o Rio Piracicaba. Ele é um dos principais braços do Doce. Então, ele nasce dentro de uma mineração, de uma área de mineração, e depois vai passando por um monte de cidade que não tem tratamento de esgoto. Vai recebendo tratamento de esgoto de um monte de cidade. Além disso, tem, né, a poluição que vem, por exemplo, de outras atividades, como industrial, como atividades aí, também, né, agropecuárias. Então, essa lavagem da água de chuva que faz, por exemplo, das lavouras, leva esses agrotóxicos todos para esse rio também. Não é? E aquele riozinho que está lá na área rural, ele vai chegar num rio maior desse, então ele transporta também, né, esses agroquímicos aí, que a gente usa na área rural também. Então, assim, a situação dos rios nossos, próximo das áreas urbanas, é terrível no Brasil. Mas o básico, a gente não está fazendo, que é tratar o esgoto da cidade. A gente teria essas outras fontes aí de contaminação que eu falei, indústrias, né, outras atividades, as atividades, né, agrícolas também, que também poluem os nossos mananciais. Mas a gente pensando em termos de cidade, a gente tem que buscar pelo menos o tratamento de esgoto, né? Olha só, a rota do abastecimento de água e do esgotamento sanitário. Isso é interessante a gente observar. Ó. Então, o abastecimento de água, a gente retira, né, essa água do manancial do rio, né, trata ela, distribui na cidade. Né? A gente pode retirar de um rio, pode tirar de um poço subterrâneo, né, e distribuir. E o caminho do esgoto é o inverso. Né? A gente retira ele, né, através das redes de coleta, né, as redes de coleta de esgoto. Então, a gente tem a rede de distribuição de água, que vai distribuir a água potável. E a gente tem a rede de coleta de esgoto, que vai, então, retirar essa água que a gente sujou. Né? E aí retira essa água que nós sujamos aí, denominada, né, esgoto sanitário, e aí o ideal é passar ela pela estação de tratamento, e depois ou encaminhar para um manancial, né, mandar para um... Aí a gente não fala nem manancial, né, a gente vai falar aqui no corpo receptor. Mas esse bendito corpo receptor, ele foi o nosso manancial, ele pode ter sido o nosso manancial de água. Ó. Então a gente lança ele no corpo receptor, que, por exemplo, nesse desenho aqui, por exemplo, poderia ser a nossa cidade aqui, ó, o esgoto da nossa cidade, né, ou da cidade anterior, sendo lançada antes da nossa captação de água para o tratamento. Né? Então, pode ter uma cidade aqui para baixo,
que poderia ser essa próxima aqui, né? Essa mesma aqui, né? Ou então a gente pode fazer reuso também dessa água, né? Então, existe também formas de minimizar esse problema do esgoto, né? Mas só depois do tratamento dele, né? Então, assim, nós vamos ver isso lá na disciplina, alternativas, por exemplo, sabe aquela água de limpeza de vias públicas, de irrigação, por exemplo, de jardinagem de vias públicas, de sanitários públicos, isso tudo a gente poderia estar usando uma água de reuso. Então, depois de tratar esse esgoto, a gente poderia estar usando essa água para fazer essas atividades onde a gente não vai ter contato direto. Por exemplo, em vias que não são pavimentadas, principalmente na via urbana, né, a gente pode passar lá o caminhão-pipa com aquela água para poder, né, assentar a poeira, sabe? Então, isso tudo aí pode ser alternativas, pode ser não, né? Cada vez estão sendo mais utilizadas aí para minimizar essa carência de água, né? Muitas cidades já utilizam a prática do reuso para abastecer também em forma de água potável, né? Isso aí em locais onde que tem carência muito grande de mananciais. Então, essas são as rotas do caminho. Um outro elemento interessante a gente observar da questão do esgotamento sanitário, aí do ponto de vista da engenharia, é a forma hidráulica, né, a física desse transporte desse esgoto, né, dessa água, né, essa água contaminada. Então, a tubulação que a gente vai transportar ela, né, que vai fazer essa coleta de esgoto, a gente recolhe, né, o esgoto na área urbana, através de cada casa ligando na rede coletora, né, e aí a gente transporta esse esgoto por gravidade, né, através de um escoamento que a gente denomina de escoamento livre, né, onde ele não está sob pressão interna. Então, a tubulação, a gente vai dimensionar ela, projetar, para ela não funcionar de forma normal, né? Ela toda cheia, não. A gente vai aproveitar dela aproximadamente 70% dela, da seção dela. É isso para a gente não gerar uma pressão interna, porque o próprio esgoto, ele gera gases, e esses gases podem também, né, gerar um deslocamento aí da tubulação. Então, a gente trabalha com escoamento livre, onde a gente não tem uma pressão da água ali, então a gente vai precisar de projetar essa rede com uma inclinação, para justamente ter esse deslocamento da água por gravidade, tá? A água aqui no caso do esgoto, né? Aí, algumas informações que eu tinha falado aqui, né? Dessa necessidade de inclinação, da ocupação do diâmetro e tal, informações de engenharia bem interessantes que vão trabalhar. Um outro elemento assim, macro do sistema de esgotamento sanitário importante a gente registrar, e isso parte tanto do ponto de vista da engenharia, quanto do ponto de vista do serviço, da gestão. Então, a gente tem que atuar tanto na parte física com o projeto dessas redes, assim como também trabalhar com instrumentos da gestão para prestar o serviço, onde que isso funciona. O quê? Funciona isso aqui, ó. Os tipos de sistema que a gente pode ter de esgotamento sanitário nas áreas urbanas do Brasil e aquele que a gente adota. Então, nós podemos ter lá o sistema separador absoluto, um sistema separador parcial ou misto, ou um sistema unitário. O que seria isso? Olha, o sistema separador absoluto seria um sistema que a gente, então, separasse, olha, rede, aquilo, olha só no desenho, rede coletora de esgoto, a rede coletora de esgoto aqui, ó, tá vendo? Coletando esgoto aqui das nossas casas, né? E da rede coletora de águas pluviais, ó. Então, são redes independentes. Não entra esgoto aqui na rede de drenagem e nem entra na rede de esgoto a água pluvial, ok? Então, sistema separador absoluto. Essa é a regra do jogo. É com isso que a gente tem que trabalhar nas nossas cidades, o sistema aí de esgotamento sanitário, que é um sistema separador absoluto. Rede de drenagem e rede de esgoto separadas. Então, elas sendo encaminhadas depois, né? No caso da rede de drenagem,
ela vai encaminhar para o corpo receptor, ó, tá vendo? Para o rio, para o córrego, né? Sem tratamento, no Brasil não é exigido tratar essa água, e no caso do esgotamento sanitário, a gente, né, tem que passar por um tratamento. Infelizmente, isso não ocorre na maioria das vezes, né, desse esgoto coletado, né? A gente acaba encaminhando ele diretamente para o manancial, para o corpo receptor. Então, essa é a orientação técnica, né, e que está, inclusive, na lei de saneamento, recentemente aprovada aí uma revisão dela. Mas a gente tem essas outras duas formas acontecendo, ó, inclusive em Ouro Preto. Ó, o segundo sistema, ó, seria um sistema separador parcial ou misto. Então, ó, separador parcial, ó, ou misto. Então, esse parcial é porque pode ter trechos que a rede de esgoto está ligada na drenagem, né, a da drenagem ligada no do esgoto, certo? Isso de forma voluntária ou não, né? De forma de forma formal, vamos dizer assim, ou não, do município, né? Então, o próprio órgão responsável fez essa conexão, mas não é adequada, né? Por vários motivos. O primeiro é o seguinte: vamos supor se a gente está ligando rede de drenagem, tá? Água de drenagem pluvial na rede de esgoto. Primeiro, vem uma questão elementar da própria rede. A gente vai projetar a rede de esgoto para transportar só esgoto. Então, se a gente estiver caminhando para a rede de esgoto, aquele mundo de água de chuva que a gente deveria levar para a rede de drenagem, o que vai acontecer com a rede de esgoto, gente? Quando estiver chovendo? Que a gente vê aí nas nossas ruas. Não é possível que todo mundo vive na Europa, nos países aí que o problema de esgotamento sanitário já está resolvido. O que acontece? Acontece enchente, né? Então, mas aí o que a gente vê assim, quando chove muito da rede de esgoto? Transbordando. Você já viu a rede de esgoto transbordando? Na época de chuva? Alguma rua? Lugares que a boca de lobo já começa a transbordar, começa a causar enchentes. Isso. Aí, essa boca de lobo é um elemento do sistema de drenagem pluvial, né? Não é um elemento do sistema de esgotamento sanitário, não, tá? Então, mas olha o que você já deve ter visto na rede, na boca de lobo? Voltando esgoto. Vocês já viram voltar esgoto na boca de lobo? Sai um mau cheiro. Isso, esse mau cheiro aí é de esgoto. Aí o que aconteceu inverso? Ligou lá na rede de drenagem o esgoto, isso é muito comum. Então, ligou o esgoto na rede de drenagem. Aí também volta. Na hora que a rede de drenagem fica toda saturada, né, vai transbordar ali para a rua, né, como você falou, as enchentes, causar esses alagamentos aí, né, em área urbana, e aí esses alagamentos tem esgoto nele também, porque na rede de drenagem a gente ligou o esgoto, né? Então, ocorrem os transbordamentos no momento da chuva, tá? Tanto da rede de esgoto, porque a gente está jogando dentro da rede de esgoto a drenagem pluvial, aí lógico que vai transbordar, porque o tubo de esgoto que a gente vai calcular é muito menor do que o tubo de drenagem, então não suporta. Rapidinho ele já dá problema. E um outro problema grave, quando a gente junta na rede de esgoto a drenagem, é que quando a gente vai projetar a estação de tratamento de esgoto, a gente vai projetar ela para poder tratar um volume de esgoto da cidade, né? Só do esgoto de fato, e não esgoto mais água pluvial. Então, vai chegar na época da chuva muito mais água para ser tratada na estação do que ela tinha sido projetada. Aí, pronto, a estação de tratamento também não funciona, porque a gente projeta ela por um determinado volume de água. Se naquele belo dia chegar 2 vezes aquele volume, o sistema não funciona.
o tratamento não funciona. Então, causa prejuízo também, né? E lembrando que quando a gente joga esgoto na rede pluvial, a gente joga esgoto, né, na rede pluvial, olha o que pode acontecer. A rede pluvial, ela não tem tratamento antes de ser encaminhado para o rio. Então, mas na minha cidade não tem tratamento de esgoto, então não faz sentido. Faz sentido sim, porque pode, naquele momento da chuva, transbordar a rede de drenagem, aí a rua suja está transbordando com esgoto, né? E também no sentido seguinte, quando a gente for instalar uma estação de tratamento de esgoto na sua cidade, a gente vai recolher todo o esgoto da cidade para levar para a estação de tratamento de esgoto. Mas se tiver esgoto levando na drenagem, a gente não vai tratar ele antes de despejar no corpo receptor. Tá? Esses são os problemas. Isso aqui parte do ponto de vista tanto da engenharia, para a gente projetar redes separadas, ok? Como também do ponto de vista da gestão urbana. Como que a gestão urbana, lá, né, as orientações normativas do município podem influenciar nisso, gente? Como que a gente pode trabalhar do ponto de vista da gestão urbana essa questão aqui, né, de não juntar rede de esgoto com drenagem? Alguém poderia me dar uma dica aí? Sim. Repetir a pergunta? Então, olha só, a gente está entendendo aqui do ponto de vista da engenharia, da importância da gente projetar essas redes, né? Então, do ponto de vista da engenharia, é claro, né? A gente precisa de uma rede de esgoto e uma rede de drenagem, ok? Aí, do ponto de vista da gestão urbana, né? Em termos assim, de orientação do acesso a essas redes, como que a gente pode orientar a população, orientar os usuários, né? Quais instrumentos vocês já viram do ponto de vista da gestão urbana, orientando essa questão aí do uso correto das redes de drenagem e da rede de esgoto? Alguém já viu alguma coisa assim? Por exemplo, quem já fez alguma obra, né, sabe que tem que fazer lá a ligação de esgoto, não tem? Toda casa nossa tem que fazer a ligação de esgoto na rede pública. Isso tem uma orientação normativa do município. Então, veja bem, uma lei que vai trazer isso. Então, isso tem lá, pode ter, né, está constado na lei de saneamento do município, se o município tiver a lei de saneamento, pode estar constado no capítulo da lei do plano diretor, porque vai ter um capítulo falando de saneamento, pode estar constado lá. Pode estar constado também no código de postura do município, falando, você não pode ligar a água pluvial da sua casa na rede de esgoto, não, que é o que muita gente faz, para poder economizar cano, né, e faz porque falta orientação básica da prefeitura. Aí depois reclama, da primeira chuvinha, a rede de esgoto da rua está transbordando, às vezes transborda até para dentro da casa dele, mas ele esqueceu que está jogando a água pluvial dentro da rede de esgoto. Então ela vai transbordar. Então, esses são os instrumentos normativos que a gente pode estar orientando na cidade, né, através dessa gestão integrada. Fora a orientação da própria concessionária que opera o serviço de esgotamento sanitário, ela vai estar informando a todo momento, olha, a ligação de esgoto para a minha rede pública só pode vir esgoto, não pode vir água pluvial no esgoto, não, porque isso vai causar problema na rede de esgoto, tá? Gente, nós vamos parando por aqui, então. Alguém quer fazer algum comentário? Aí no chat alguém escreveu. Eu leio aqui. Mas a gente tem que buscar sempre o melhor, né?
E aí, do ponto de vista da engenharia urbana, tentar mudar as nossas cidades para elas serem, né, mais sustentáveis do ponto de vista social, ambiental, né, e ela ser, quando a gente fala do ponto de vista econômico, não é para acumular riqueza com meia dúzia de rico, não. É para a cidade ser para todos. Então, essa distribuição, né, de renda, de riqueza, sabe? Então, quando a gente fala sustentabilidade econômica, a luta SUAS é nesse sentido, é ter uma cidade socialmente justa, economicamente viável, ter recursos para o lazer, para a cultura, para poder fazer esgotamento sanitário, né? Ter emprego para todo mundo, né? E ambientalmente correta, né? A gente viver num ambiente equilibrado, né? E a cidade ela não está afastada dessas questões, né? Mas aí, gente, olha só, vamos fazer o seguinte, olha, os vídeos que eu postei para vocês lá, eles trazem um detalhamento aqui dos componentes, né, do esgotamento sanitário. Deixa eu só encerrar com só com mais esse slide aqui. Olha só, aqui a gente vai ter os constituintes, todos os elementos físicos do sistema de esgotamento sanitário que nós vamos projetar, tá? Lá naquela disciplina que eu falei com vocês, a gente vai aprender a projetar cada elemento desse, né, do esgotamento sanitário, e aí começa lá desde o poço laminar, né, do ramal predial. Sabe aquelas caixinhas que tem na calçada, que faz a ligação da nossa casa, né, da rede de esgoto que vem da nossa casa com a rede pública? Aquela caixinha ali é uma caixinha de inspeção, serve para poder fazer uma inspeção em caso de entupimento, sabe? Essa figura aqui dá para ver melhor, né? Então, a gente tem a caixinha de passagem e tal, né? E a caixinha de inspeção aqui, ó, tá vendo? Onde a gente tem ali, então, essa instalação aí. No caso do abastecimento de água, a gente tem lá o ramal, né? O cavalete, né? Como elemento, então, que faz essa identificação do que é da instalação domiciliar, da instalação pública, né? Da rede pública, né? O cavalete. Aí, no caso do esgoto, a gente tem, então, essa caixinha de inspeção, né? Que vai fazer, então, essa ligação aqui, né? Da nossa rede de esgoto da casa com a rede coletora da rua, tá? E aí, o produto depois que a gente tem, né? De um projeto, mais ou menos esse aqui, que é o lançamento da rede com seus elementos. Tem o ramal, né? O ramal de ligação, aqui o ramal predial com a caixinha de inspeção, tem o coletor, né? Que a gente vai passando no interior das ruas, que é a rede coletora de esgoto. Aí, quando vai juntando uma rede com outra, sabe? Uma rede coletora com outra, a gente tem uma rede tronco, né? Aquelas que passam, por exemplo, nas avenidas, que vai juntando várias redes coletoras no interior do bairro, né? Aí a gente tem pode ser entre uma via e outra, né? Interseções de vias, sabe? A gente tem um elemento que também serve de inspeção dessa rede. Quando fala em inspeção dessa rede, para poder ir lá desobstruir se estiver entupido, né? Para verificar se está tendo vazamento da rede e tudo mais. Então, no caso ali da nossa ligação com a rede pública, a gente tinha a caixinha de inspeção. E no caso da rede coletora, a gente então vai ter os PVs, que são os postos de visitas. A gente tem aquele tampão de concreto, de aço, né? Galvanizado ou ferro fundido, que a gente vê nas vias aí, né? Tem aquele tampão lá que pode ser tanto do PV de drenagem quanto do PV de esgoto, né? PV, então, dessa posto de visita para adentrar ali, né? Nessa rede coletora. E a gente tem um outro elemento que é o interceptor de esgoto, que é muito importante, que a gente, então, vai interceptar todo aquele esgoto cair, né, ser despejado no córrego, no corpo receptor. Então, aquela tubulação que a gente passa margeando o corpo receptor chama-se interceptor.
né, essa tubulação. Então, ela reúne mais esgoto nela, até então ser encaminhada lá para a estação de tratamento de esgoto. Aí a gente pode ter no caminho, se a gente tiver um ponto mais baixo, né, se a cidade estiver mais baixo do que a estação de tratamento, né, ou se tiver um obstáculo, por exemplo, um morro, alguma coisa assim, um obstáculo topográfico, a gente precisa, então, de fazer o bombeamento. Aí tem a estação elevatória de esgoto. Todos esses elementos a gente vai projetar na nossa disciplina lá de sistema de esgotamento sanitário, então, até ser encaminhado para a estação e depois para o corpo receptor, né? Aí tem uma tubulaçãozinha final que a gente chama também de emissário, né? O emissário ali que está encaminhando da estação para o corpo receptor. Aí aqui a gente tem algumas figuras, né? Lembrando que é uma figura representando boa parte desse sistema através da tubulação. Essa aqui é a forma clássica, né, de lançar essas 3 redes. Então, a gente lança num canto a rede de esgoto mais baixa, tá vendo? No centro da rua, a rede pluvial, e no outro canto, a rede de água potável. Então, se romper uma delas, a gente não contamina, né, a água potável, né? Hoje em dia tem buscado a gente fazer o lançamento da rede de esgoto de água na calçada, para evitar aí obstrução na via pública, né? A rede de drenagem não tem jeito. Primeiro, porque ela é muito maior, né? E segundo, porque ela tem um elemento na própria via que vai, então, trazer essa constituição dela, que é a boca de lobo, que vocês falaram, né? E da boca de lobo a gente tem um ramal de ligação aqui. Então, não tem jeito de lançarmos ela aqui de baixo, senão a gente perderia o contato aí com os outros elementos. E os sistemas de tratamento, a gente tem diversos sistemas de tratamento, né? Cada localidade, cada condição vai ter um mais adequado. Não existe um melhor sistema de tratamento para todos os casos. Existe aquele que melhor se adequa àquela condição, né? Então, aqui essa tabela a gente tem vários tipos de sistemas de tratamento, né, que a gente pode usar para cada condição, e com o nível de eficiência de remoção de DBO, que vai indicar aqui quanto que foi despoluída aquela água, sabe? Algumas fotos aqui dos componentes do sistema de esgotamento sanitário, por exemplo, como rede coletora, então vocês vão mexer muito com isso, né? Tanto na parte da obra quanto do projeto, né? Então, abre a vala, faz o escoramento. Aí uma curiosidade importante aqui, né? Técnica, curiosidade técnica, vocês vão dimensionar isso, é o seguinte, a profundidade da vala em relação, a profundidade da rede de esgoto em relação à rede, por exemplo, de abastecimento de água. Como eu falei, a rede de abastecimento de água, ela não precisa de inclinação para funcionar. A gente vai ter uma pressão onde que o tubo vai estar funcionando cheio e vai estar essa água, né, sendo deslocada através dessa pressão ali dentro. No caso da rede de esgoto, vocês viram que ela não vai estar trabalhando toda cheia. Então, a gente precisa de ter um deslocamento nela, né? Então, a gente precisa de ter uma inclinação nesse trecho da rede que a gente vai jogar, para ter esse deslocamento pela gravidade. Então, com essa inclinação, cada vez mais vai ficando mais profundo, né, a vala ali, para a gente alocar a rede. Então, aí isso vai desde a questão elementar de profundidade até a questão construtiva. Então, vocês estão vendo aqui escoramento para fazer a rede, então por isso fica caro fazer uma rede de esgoto. Ela precisa de ser mais profunda, porque a gente vai, né, dando essa declividade, e ela precisa, então, quanto mais profunda, mais elementos construtivos precisam ser utilizados. Não somente a questão da máquina, que precisa de ter mais horas para abrir a vala, mas também escoramento da vala, né? Então, mais equipamento vai ficando mais sofisticado e tudo mais. Aí aqui a gente tem outras figuras, né? Outras fotos aqui que apresentam estações de tratamento de esgoto, né? Estações menores, como essa aqui lá de Itabira, como estações maiores, aqui, essa aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Então, aqui tem uma ordem de grandeza em termos de valor, né? A estação, e a estação elevatória, ó.
que é aquela estação que a gente bombeia o esgoto. A gente também vai mexer com esse projeto aqui na disciplina, tá? Então, vamos encerrando aqui de fato. Vou postar mais um vídeo para vocês para a semana que vem. Vai falar um pouquinho do panorama desses serviços, mas os outros já detalhando esse conteúdo que eu apresentei ontem, sobre abastecimento de água, tá? E esse conteúdo que eu estou apresentando aqui hoje de esgotamento sanitário, então eu vou apresentar colocar mais. Então já tem alguns vídeos lá que estão detalhando os componentes e os custos, tá bom? Custos da implantação dessa infraestrutura. Então, os vídeos que eu já postei trazem esse detalhamento. E, além deles, eu vou colocar mais um videozinho que vai trazer alguns dados sobre as condições que nós estamos no Brasil em relação a esses dois serviços, serviço de abastecimento de água e serviço de esgotamento sanitário. Tá certo? E aí, semana que vem, então, segunda e terça, aula assíncrona. Tá certo? Pessoal, vou fazer chamada aqui. Vocês querem trazer alguma dúvida, comentário? Como que está indo o trabalho? Vocês já reuniram? Pode deixar para a última hora não, gente. Está faltando aí, olha, 3 semanas praticamente, né, para encerrar. Talvez, eu vou ver com o Vitor, com o professor Vitor, essa questão da gente buscar uma reunião com cada grupo, sabe? Pedir para cada grupo buscar uma reunião aí para a gente, né, fazer isso junto. Mas vamos lá. Eu estou dando uma olhada aqui no chat, gente. Assim, a gente tem todo o direito de se manifestar, né? Mas vamos tentar, assim, manifestar mais aqui na disciplina, no chat, voltar das questões da disciplina, tá bom? Para a gente usar mais o tempo nosso aqui nesse sentido, tá? A gente tem todo o direito de se manifestar, né? Eu sou inteiramente favorável a isso, mas a gente está discutindo aqui, né, os elementos, no caso, questão do saneamento, tá? Então, eu pediria para vocês aí voltar mais a manifestação aqui a essa questão, tá? Mas, só porque eu acho que é importante a gente ter, cada um tem uma compreensão de vida normal, né? Lógico que a gente tem que pensar no coletivo, porque a gente não vive, né, numa ilha, então a gente ainda mais pensa em cidade, né? A gente tem que pensar no coletivo, no público, né? Não podemos ser individualistas, porque senão que cidade que vive no individualismo de forma adequada, né? Agora, assim, a gente, né, no caso, questão aqui, voltar mais mesmo para o saneamento, para os sistemas urbanos, né? Mas eu vou fazer a chamada aqui. Aí, tá? Quem for chamando aqui pode ir, tá bom? Vocês têm mais aula hoje. Mas, só para concluir, então, essa questão do trabalho, eu vou ver com o professor Vitor, da gente, então, marcar com vocês aí, com cada grupo, antecipadamente, para ver como que está indo o desenvolvimento do trabalho, para não chegar lá no final, a gente, né, ter dificuldades aí. O que eu acabei me perdendo ali é o seguinte, o que eu queria dizer para vocês? Olha, a gente evitar de ter, assim, né, concentrar mais, né, as energias aqui na questão que está sendo colocada em pauta aqui, né,
Claro que não deixando de se manifestar, né, de acordo com o que cada um acha, mas aí tendo cuidado para a gente manter sempre uma boa relação com o colega, porque o que eu falo com os meus alunos? Aqui dentro vocês não são concorrentes. Aqui dentro da universidade vocês são colegas. Lá no mercado de trabalho a gente é concorrente. Aí sim, cada um vai estar oferecendo seu serviço, seu preço e tudo mais. Então aqui vocês têm que ser unidos, né? Unidos para poder ter um curso cada vez melhor, para vocês, né, se evoluírem aqui de forma conjunta, né? Então, a minha recomendação para vocês aqui é lógico, usem sempre o direito de se manifestar, né, de se pronunciar, tá? Eu sou uma pessoa muito democrática nesse sentido aí, mas pediria assim para a gente voltar as energias aqui na pauta que a gente está debatendo no momento, né? E lembrar dessa questão aqui dentro, não vejo o colega como um concorrente, não, sabe? Não somente naquele sentido lá da nota, né? Concorrendo nota um com o outro e tal, mas também no sentido aí das ideias, né? A gente sim tem que debater as ideias, né? Mas sempre respeitando o colega, porque a gente é uma turma, né? Tá bom? Vou fazer a chamada aqui e aí vocês podem, então, se despedir, tá? Ana Clara. Presente. Deixa eu baixar um pouco o meu áudio aqui, que tá bem alto. Eu fiquei surdo aqui agora. Ana Clara presente. Anália. Presente. Presente, Anália. Ana Júlia, não. Né? Bruno. Presente. Presente. Davidson. Diego, presente, né, Diego? Diego tá aí, né, gente? Participou antes, né? Saiu? Tá, né? Emanuele. Fernando Martins. Presente. Presente. Ô, Fernando, como que tá o seu grupo? Vocês já se reuniram? Não, ainda não, professor. É porque a gente tá com muito trabalho de outra disciplina para entregar nessa semana, mas mais pro final da semana. Aí a gente vai reunir lá para mexer. Beleza, porque olha só, dia 16, né, que nós combinamos, não é isso? Mas tipo quinta ou sexta-feira a gente já vai começar a fazer. Isso. Não deixa de reunir essa semana não, tá? Tudo bem. Aí qualquer dúvida, qual que é o tema do trabalho de vocês? Professor, não recordo que agora não, tem que olhar lá no mundo. Lembra aí, qualquer coisa, manda um e-mail para mim ou para o Vitor, né? Cada professor ficou responsável por um tema lá, para perguntar o básico mesmo, pensando em fazer isso, né? Teve uns 2 grupos aí que já me mandaram uns e-mails aí. Isso já ajuda, orienta. Já a gente faz um modelo lá, coisa, e aí a gente manda lá para... Isso, vamos combinar assim, então, todos os grupos mandar até o início da semana que vem, segunda-feira da semana que vem, a prévia do que será a cartilha de vocês. Que aí a gente responde, mais que a gente não consiga reunir, a gente pelo menos responde assim, tá bom? Vou colocar isso lá no Moodle, para todo mundo. Já sabe que não dá para uma aula depois para a gente discutir isso, não, na hora da aula, aí você marcava, tipo assim, 10 minutos para cada grupo, por exemplo, só, e aí cria uma sala no Google Meet lá. Pode também. É isso que eu estava pretendendo fazer aqui, que eu falei, né? Convito, sabe? Separado, sabe? A gente marcar com cada grupo. Então, vamos ver se a gente faz isso também. Mas pelo menos vocês mandarem para nós uma prévia, tá? Um e-mail falando assim, olha, pensamos em fazer assim, assim, assado. Aí a gente reúne para poder fazer essa orientação aí. Essa reunião tem que ser no máximo semana que vem, né? Para dar tempo aí. Beleza, então. Valeu, Felipe. Presente. Presente, Felipe. Francisco. Presente. Gabriel. Presente. Presente. Aí tem um outro Gabriel Henrique, nada, né? Acho que deve ter desistido. Giane. Presente. Presente. Gustavo. Gustavo estava presente aí, falando no chat. Estava, né? Igor, Leandro.
O Igor também, ele saiu, às vezes a internet estável, né? Ele está aí agora? Professor, estou presente. Está presente? Beleza. Jordan. Jordan está aí? Oi. Não? Estou aqui. Voltou. Karen. Caroline. Presente. Laura. Presente. Lázaro. Presente. Lucas. Lucas está presente? Lucas não. Luciano. Opa. Presente. Ana Júlia falou no chat aí que está presente. Não sei se você ouviu aí. Ana Júlia? Isso. Uai. Oi. Ana Júlia. Depois, você poderia entrar em contato com a gente, tá? Para ver a questão das suas faltas. Tá? Você poderia ficar no final, Ana Júlia. Aqui, rapidinho, para eu ver uma questão de falta com você. Para eu te mostrar suas faltas. Tá bom? Você pode ficar? Depois que eu fizer a chamada, que é importante, tá? Pode, né? Aí se manifesta no chat aí, pelo menos, tá bom? O Luciano tá aí, gente? Presente. Beleza. O Lucas estava aí? Não, né? Lucas Aragão? Luiz Paulo? Não. Maria Eunice? Presente. Maria Eunice presente. Maria Júlia? Presente. Maria Júlia presente. Maria Lemes? Presente. Maria Lemes presente. Mariane? Paloma? Paloma, não? Se alguém conhecer a Paloma, gente, pede ela para me procurar. Pedro Queiroz? Presente. Pedro. Rafael Pinheiro? Presente. Rafaela? Presente, companheiro. Isso. Rodrigo? Presente. Rodrigo, presente. Sayuri? Presente. E o Vitor? Presente, o Vitor? Beleza. Então tá, gente. Despeça aí de todos. Aí, se a Ana Júlia puder ficar, tá bom? Tudo de bom para vocês, tá?